isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Bendito seja o precioso nome do nosso Deus, aleluia, Ele nos ama. Ei, glória a Deus, é preciso ter revelação do amor de Deus, porque quando nós temos a revelação do amor de Deus, não nos falta nada, hein? Mas só a palavra de Deus pode trazer a revelação, só a palavra com o Espírito Santo, nessa comunhão com esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai, em nome de Jesus. Então, os crentes perdem por receber as bênçãos de Deus, andam aflitos, andam amargurados, andam sem as bênçãos, porque não conhece o amor do Pai. Não é na cabeça que você vai conhecer o amor do Pai. Você tem que se relacionar com Ele. Ele que vai passar para você esse amor e revelar. O Espírito Santo vai trazer a revelação. Mas é numa comunhão, e é bem isso que eu vou ensinar hoje. É importantíssimo que eu vou ensinar hoje. E eu oro a Deus, nosso Pai, que toque o seu coração para que você pegue isso. Porque se você não pegar, você anda na obra morta. A tua vida é um lixo. A tua vida não tem esse entrosamento com Deus e nem resposta das suas orações. Você trabalha que nem um camelo, você se esforça que nem um camelo e nada acontece, e não é para você fazer isso. Porque isso é falta de revelação, é religião. Religião mata, é um demônio que sai lá do inferno, é o pior que tem, porque ele mata. Então você tem que fazer obras para mostrar para Deus que você é uma pessoa ótima. Você é muito boa, você é ótimo. Você é bom, você ajuda, você faz, você se esforça, você até serve os outros com sacrifício. Isso aí acaba com as tuas forças. Você fica esgotado e frustrado porque não vê resposta de oração. Você não sai daquele passo. Vai pensar na tua vida quando você está nas obras mortas. Isso chama-se obra. E mais ainda, morta, que Tiago disse. Porque tem que ser obra com fé, é outra história. Porque a obra, ela é a própria fé, meus irmãos. A obra é a própria fé. Ela que opera, ela tem ação. Fé tem ação. Porque você tem que ouvir Deus. Mas eu vou ensinar hoje. É importantíssimo que eu vou ensinar, porque nós vamos encerrar esse ano, gente, com essa glória de Deus, para que você no ano que vem não seja mais essa pessoa que você é hoje. Você tem que mudar completamente o seu modo de pensar, o seu modo de viver, o seu modo de falar, o seu modo de carregar a sua vida. Você vai ficar tão exausto, porque quando a gente está exausto, a gente fica doente, né? A gente acaba ficando doente, porque está exaurido. Não pode. Exaustão é o, sabe assim, é o lugar máximo que uma pessoa tem que chegar, porque ela morre. Ela se desequilibra, ela perde as forças. Isso é obra, faz isso. Pessoa que quer andar com Deus com as próprias obras, não vai chegar em lugar nenhum. Ele te ama, Jesus te ama. Você tem que entender o que é isso. Mas isso não é um amor natural, não adianta querer comparar, porque não é, isso é Deus. Amor sobrenatural, você não sente, você não vê, sabe, você não cheira, você não tem. Isso é Deus no seu espírito, sendo removido para a sua alma. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai pegar Deus que está no teu espírito e trazer para a tua alma, para que o seu corpo também receba esse amor? Então, amor não sente. Amor não sente. Mas a religião sente. Ai, gente, que dó. Fiquei com tanta dó. Aí você deu tudo que você tinha, você fez tudo que você podia. Mas não é um amor ágape. Esse é um amor emocional.
um sentimento da alma, que não ressuscita morto, que não cura enfermo, que não resolve a vida de ninguém, nem traz provisão financeira, muito menos. Então o religioso, ele vive assim no se virar, ter para se virar. E fica esperando em Deus, mas está esperando, né? É bom deitar, porque até sentado vai cansar, porque não é assim que espera em Deus. É com ação que você espera em Deus, porque é descanso com ação. Peraí, descanso com ação? Eu, quando estou descansando, estou deitada, gente. Ei, ó, liga um arzinho desse aí, eu fico se abanando, mas pelo menos você está deitado. Não, não é assim que descansa. Nem é isso. Descanso é a paz de Deus, porque você ouve Deus, porque você vê o que Deus vê. Vou ensinar sobre isso hoje. Estão curiosos? Interessados? Você tem que estar interessado pelas coisas de Deus. Senão, você fica interessado com os teus problemas se virando, né? E fica nisso pro resto da vida. E Deus que sabe. Vamos ver, Deus que sabe. Que Deus, ele soube mesmo, ele foi para a cruz. Resolveu. Ele não vai fazer mais nada, ele já fez. Agora, se você não souber andar com ele, você não quer. É uma escolha. Isso é livre-arbítrio. Escolha é livre-arbítrio. Você escolhe andar depressivo, escolhe andar nervoso, escolhe andar, sabe assim, rejeitado, escolhe andar, sabe, sendo tipo, ai gente, olha como eu sofro, sabe, querendo sempre mostrar um lado assim, bem para baixo. Você que escolhe, porque você não é isso. Para Deus você não é, se você aceitou Jesus. Então, gente, você tem que aprender a andar no Espírito, porque religião é o que você recebeu e eu quando nós nascemos. Mas cada dia que passa eu caio fora mais ainda. Religião é tragédia, religião é morte, porque é andar na carne. O fruto da carne é morte, mas o do Espírito é vida, e em abundância, vida eterna. E o que vocês acham? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E é mesmo. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no... É a solução. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o seu coração hoje e seja muito bem-vindo a esse culto, né, que é de glória, é de poder, porque com a presença do Espírito Santo essa palavra de Deus se torna viva. Então, hoje eu vou falar sobre o relacionamento nosso de cristãos, porque nascemos de novo, com Deus. Então, nós podemos dizer relacionamento ou comunhão. Essa palavra também é a mesma coisa, relacionamento ou comunhão. Porque eu vou usar esta palavra relacionamento para poder sair um pouquinho da palavra oração. Porque quando eu falo oração, logo entra um conceito religioso aí. Então, eu vou mostrar para vocês, usando a palavra relacionamento, como funciona a oração. E como eu fiz lá no convite para o culto de hoje, o que é que motiva você a orar? Porque tem pessoas que são motivadas a orar quando, né, a água já está entrando pelo nariz. Desespero, porque aconteceu algo horrível na vida, a situação está péssima, ou veio uma doença, ou sei lá, coisa de relacionamento, ou finanças, tem tanta coisa, ou problema emocional, sei lá, problema na família... E assim vai. Então, numa situação dessa, a pessoa é motivada para orar porque tem problema.
Mas tem uma outra opção, que a pessoa, ela vai buscar Deus para ter um relacionamento. Que relacionamento é coisa boa, porque vem de Deus isso. Ele que criou o relacionamento. Então, a segunda opção é a certa. A primeira, a pessoa não vai vencer nada. Embora, que eu não vou também dizer que isso daí estou descartando, querendo criticar, não é. Mas eu vou explicar para você que além de você ter esse contato com Deus direto, que vai resolver todas as situações da sua vida, você tem descanso, você tem paz, você tem segurança. Em vez de você estar lá se matando com o seu problema e não ver resultado e não sabe mais que jeito que você vai orar. Dá para você me falar mais alguma coisinha como que eu vou orar? Muitas pessoas falam assim comigo, quando já estão no auge do desespero. Ah, mas espera aí, será que não tem mais uma coisinha assim? Por favor, não tem mais uma coisinha. É só o relacionamento. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos aqui no primeiro capítulo mesmo, de 1 Coríntios, tá? Então, eu só sei o seguinte, gente, que quanto mais tempo nós passamos com Deus, eu vou mostrar para vocês hoje aqui como que é passar tempo com Deus. Mais nós temos revelação da palavra de Deus. Porque você pode morrer de ler a Bíblia e nunca ter uma revelação. Porque, né? Com a tua cabeça, é com o teu espírito. É na comunhão com Deus que você tem revelação. Ah, entendi. Bem, peraí. Você está querendo trazer a palavra como um cálculo de matemática e não é. Porque quando você entende, você vive. É diferente. Por isso que você tem que ter relacionamento. Vai pensando nisso que eu estou falando. É bom você escutar isso lá em casa bastante, para o Espírito Santo te levar nesse lugar. Porque isso é treino para você chegar lá. Que você vai usar o seu espírito nascido de novo. Que você não vê, que você não tem contato com ele. Com o seu espírito. Você fala com o seu espírito, hoje meu espírito, não você só sabe que você tem um espírito nascido de novo, que a Bíblia mostra. Não é? É assim que é. Então, você vai entender a palavra de Deus, você vai ter essa revelação sobre quem Deus é através da palavra que Ele vai trazendo para você nesse relacionamento. Aí você fica uma pessoa animada. Você já viu gente desanimada? Segunda-feira não faço nada, né? E assim vai, né? Sabe assim, tipo, caiu uma folha da árvore. A pessoa é isso, ela está inerte. Por dentro, ela não tem motivação para viver. Porque não tem relacionamento com a vida. Quem que é a vida? Jesus. Tá valendo? Então, se você tem relacionamento com a vida, que é com Jesus, ele está no teu espírito. Tá? Não adianta pôr um quadro e ficar olhando para o quadro. De repente o quadro começa a falar, é o diabo. Vocês tomam cuidado, viu? Porque ele adora fazer isso. Tá? Então, vocês param com isso. Vai lendo Bíblia. Ou vai adorando o Senhor. Vai pensando no que a palavra de Deus diz, tá? Então, se você vai tendo mais e mais relacionamento com Deus, a sua vida vai melhorando cada dia mais. Em vez de ir para trás. Porque isso é o que você é por dentro, gente. Não se mede com dinheiro, não se mede com pessoas, não se mede com status, não se mede com essas coisas. Isso é acréscimo. Você pode ter tantos carros na garagem, tanto dinheiro no banco, tantas viagens, tantos negócios, tantas coisas. Isso aí não quer dizer que você está bem de vida. Bem de vida que Deus fala é andar com Ele. É outra coisa, tá ok? Senão você pode andar aí, num residencial aí, e você fica vendo quantos carros tem lá, as máquinas. Nossa, essa gente tá bem mesmo, né? Tá bem para ir para o inferno se não tem Jesus. Então não é isso que mede. Vocês têm que entender o que eu estou falando. É tudo no nível espiritual de Deus. Eu pensei que era dinheiro, gente. Pensei que era glória. Nossa, pensei que era mansão. Pensei que eram carros, festas, gente, glamour. Eu pensei que era isso. Não, não é não. O reino de Deus não é isso. Tá? Tá valendo? O reino de Deus não é isso. Não é bebida e nem comida, tá escrito. Não é mesmo?
É a justiça, a paz e a alegria no espírito, tá? Então, quanto mais relacionamento você tem com Deus, melhor a sua vida fica. Porque você precisa conhecer Jesus para você saber o que é melhor. Não é porque você tem um ar-condicionado no seu caso, ou um ventilador, que ficou melhor. Nem pense. Isso não é melhor. Gente, se liga. Você tem que entender o que Deus fala de que é bom. É outro prisma, porque Ele é Deus. Só flui coisa boa dele. Mesmo porque Deus não se sente cansado, não se sente frustrado, não se sente com calor, com frio. Deus é Deus. Ele é o máximo. Agora, Ele dando para você a condição dele, para você viver, o que você acha que é a sua vida, gente? Por favor. Você tem que entender isso. Então, a sua vida vai sempre melhorando e nunca acaba esta melhoria. Tá? Então, isso vem da comunhão, do relacionamento que você tem com Deus. Religião odeia isso, religião não entende, porque não tem relacionamento nenhum com Deus. Tudo cabeça. Blá, 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 boca falando, papagaio. E cabeça. Não resolve a vida. Nasci na igreja A, B, C e a vida está um lixo, não vai para frente. Não estou contra a devocional. Você quer viver no nível do devocional, você vive. Se Deus acha chance de entrar e te abençoar, amém. Porque Ele só quer te abençoar. Ele não manda nada de ruim para você. Então, precisa saber escolher o que você quer, tá? Então, agora, ninguém precisa me responder, mas você pensa aí. Qual que é o seu conceito sobre orar? O que é orar? O que quer dizer orar para você? Orar quer dizer, é uma atitude de perseverar nesta condição de orar. Pode ser isso. Será? Seria bom que fosse. Oração, quando fala isso, é uma perseverança que você tem para entrar em contato com Deus, não é? É isso aí, tá? Ou então, outra coisa, não, orar quando eu preciso, hoje eu estou precisando muito, não, hoje eu estou tão bem, gente, estou ótimo, eu tenho 1000 coisas, tchau, Jesus, nem sei se tem Jesus, até já esqueci dele hoje, completamente. Então tem isso também, pode ser esse caminho. Então qual é o conceito de orar para você? Aonde que está esta condição que a Bíblia fala, porque o próprio Jesus fala para nós, tá? Então, existe também essas pessoas que pegam a oração na hora que está no sufoco, que não está aguentando. Existe telefones aí, SOS, da oração. Existe? Aí pode ligar lá, até a pessoa está tão desesperada que ela ouve aquela palavra de Deus, se aquilo lá realmente está ungido, pode melhorar. Mas tudo bem, se ligar para o lugar certo, né? Para uma pessoa que tem Deus, senão também não vai achar, não vai ter. Mas então vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Olha só o que Deus está falando conosco. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para ter comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está falando aqui que Deus é tão fiel que deu Jesus para nós termos comunhão com Ele. Comunhão é relacionamento, é entrar nele, estar nele, viver nele. É isso que é relacionamento. Não é conversa fiada. Blá, 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 blá. Então ele está falando bem isso aqui, tá? Então, relacionamento, vamos pensar um pouco, é quando você conhece muito bem uma pessoa. Tem relacionamento com aquela pessoa, é assim, a gente se visita, a gente está junto, um vai na casa do outro, a gente participa isso, a gente se conhece. Você se relaciona, vai se relacionando, que cada vez você conhece mais a pessoa, você sabe mais dela, você tem mais intimidade. Tipo, aconteceu alguma coisa, não, vem dormir aqui em casa, tem eu. Não, eu vou aí, pode deixar. Então, o relacionamento, que é isso que ele está falando aqui, dessa comunhão, sabe, ele é tão poderoso que Deus quer que nós tenhamos, porque é só aí que você vai ter confiança nele. A pessoa que tem relacionamento mesmo com Deus tem confiança nele.
Então é aí que ela descansa, aí que a pessoa consegue perseverar, não se aflige com os problemas, porque está na visão de Deus. É isso que ele está mostrando para nós, né? Então, esse relacionamento que Deus está falando aqui, que nós fomos chamados para termos um relacionamento com Ele, que é isso que ele está falando, não é um conhecimento de vista. Você conhece tal... eu conheço de vista. Eu trabalho lá, naquela empresa, tem uns colegas, mas você não tem intimidade com eles. Você encontra com eles lá, às vezes almoça junto, bate um papo, mas você está mais trabalhando. Quando acaba o trabalho, você vai embora. Você tem férias, você vai embora. Você está fim de semana, você não vê, ninguém manda mensagem. É um conhecido só, de vista. Tá valendo? Então, existe uma diferença de um conhecimento através de um relacionamento, de um conhecimento que você tem aparentemente só de vista. Então, agora sim, o relacionamento que Deus está falando aqui no versículo 9, que é a comunhão, comunhão e relacionamento é a mesma coisa, é a mesma coisa que orar. Para você ficar mais fácil, para tirar esse conceito de orar, que você fala coisa da tua cabeça. É relacionamento. Para você conhecer Jesus, conhecer Deus, seu Pai e o próprio Espírito Santo. Tá valendo? Não é só blá, 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 blá. Você tem que ouvir ele te dá direção de vida. Te dá respostas do que você tem que fazer. Por isso que as pessoas religiosas não aceitam as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, porque tudo que Jesus fazia, os fariseus e os doutores da lei, toda aquela gente, os ímpios e a liderança toda da igreja, eles iam contra, porque não batia com a cabeça deles. Então, quando você está no Espírito, por causa da sua comunhão com Deus, não bate com a religião dos outros, com a cabeça dos outros. Eles não vão aceitar. Já viu isso? Se você falar um detalhe da sua vida, que você é guiado pelo Espírito Santo, o ímpio ou o religioso não entende, não aceita. Porque ele conhece Deus só de vista, de ouvir falar. Só ouviu falar que Jesus morreu na cruz, que ele levou os pecados, que ele é o Filho de Deus, que ele fez muitos milagres, nasceu pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, virgem, e o pai dele era José, que ajudou a criar, não sei o quê, bababá. Só sabe isso. Não sabe mais nada de Jesus. Não é para você ficar nesse nível. Esse nível não vai mudar a tua vida. Você não sabe como que você vai falar com ele, como que você vai ouvir, porque muitas vezes você está ouvindo a tua cabeça. Porque nós podemos ouvir a nossa cabeça, ouvir o diabo e ouvir Deus. Isso acontece. Então você tem que saber como que ele fala com você nesse relacionamento. Porque veja que isso aqui é mandamento, versículo 9. Ele nos chamou, é um chamado, para nós termos comunhão com Deus nosso Pai em Cristo Jesus. Porque ele é o elo da comunhão com o Pai. Tá valendo isso? Então, aqui, essa palavra eu estou trocando comunhão, agora correlacionando com oração. Comunhão. Se eu falar, é para nós termos, então, esta união com Deus através da oração em Cristo Jesus. Oração, pronto. Você já sabe o que é a religião, que jeito que é. Blá, 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 blá. Você inventa, você faz coisa da cabeça. Coisa que a religião faz. E não tem resposta. E não é isso que Deus quer, tá? Agora, nessa comunhão que ele está falando aqui, é assim, ó. Ele fala comigo, eu escuto. Eu falo com ele e ele me ouve. Você tem que chegar nesse lugar. O que você acha? Gente, isso é glória. Você vai praticar esse troço agora. Essa coisa é maravilhosa, é do Espírito. Você tem que aprender como que você vai se relacionar com esse Deus, você fazer o que ele quer, na verdade. Porque às vezes você já fez o que ele quis, mas você não soube dar sequência. Porque você não se aprofundou na palavra o tanto que você tinha, e nem se aprofundou no seu relacionamento com ele, truncou.
Porque daí entrou a cabeça, as ideias, e parou completamente. Por isso que para de fluir, porque vem com a cabeça. Vocês estão me acompanhando? Relacionamento. Você ouve o que ele fala, ele te escuta, você escuta. Você fica no lugar de receber, nesse relacionamento. E depois, eu estou falando de coisa espiritual, tá? Isso aí o Espírito Santo te ensina. Isso não é matemática. Quando eu sento aí, eu já estou me relacionando com Deus. Qualquer hora, isso faz parte da minha vida. Faz 40 anos que eu vivo isso. O Espírito Santo que ensina, gente. Então, você tem que mudar o seu jeito de se motivar para orar. Eu vou orar porque eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero essa pessoa de Deus, que é Jesus. Mas para mim é o máximo. A maior pessoa para mim é Jesus, e Ele é. Mas você tem que ter isso na sua vida. Mais do que qualquer um aí que você anda atrás para fazer benefício para você. Eu não vou andar atrás de gente para fazer benefício para mim de jeito nenhum. Eu ando atrás de Deus e Ele me favorece. Ele é que vai escolher como que isso vai ser. É diferente. Você fica escravo quando é você que faz a obra. Você fica escravo do diabo. Aí que tá. Então, quando eu ouço o que Deus me diz, Ele me vivifica. Me vivifica que jeito? Porque vem do meu espírito essa vida. Vivifica a minha alma com as coisas de Deus. Então eu fico animada. Eu fico forte, eu fico guerreira, eu tenho visão. Mas isso leva tempo, você tem que ficar lá. Bastante tempo, você tem que ficar lá. Passar tempo. Porque você foi chamado para fazer isso. Comunhão, relacionamento, quer dizer, passar tempo. Lê lá 3 páginas, 4 páginas. Jesus vai cá, Jesus vai lá, Deus faz isso, faz aquilo, Deus faz aquilo, tchau, amanhã. Deus credo. Nossa, eu queria um relacionamento, ela foi embora. Que horror. Não houve um entrosamento, tá valendo? Por isso que a religião deixa o cristão desinteressado, desanimado, sabe? E cai fora. Ah, não quero. E outros, a religião é tão forte que fala, o quê? Eu não sei o que essa mulher está falando. Eu que não vou ficar, isso é loucura, bobeira. Fala. Isso é doideira, você vai ficar doido desse jeito. Então fica do jeito que você está, que aí que você nem vê que você está doido. Eles falam ficar orando em línguas, ó, pessoal, não senhor, era assim antes. Tá? Desequilibrado completamente. Então, vocês não têm que ficar escutando, quando vocês começam a andar no Espírito, quem não está. Não importa se a pessoa é líder religioso, seja quem for, que está na igreja ABC, não interessa, tem que ser o que Deus está falando. Porque ele disse aqui, eu estou chamando você para ter comunhão comigo, Deus está falando. Porque Ele é fiel, através de seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então, quando Ele me vivifica, Ele me dá uma ideia. Ele me dá uma ideia. Para tudo. Porque Deus não ministra só para o seu chamado ministerial. Mas para a sua vida, você tem uma vida particular. Por exemplo, eu tenho que cozinhar, eu tenho que dar um jeito na minha casa, eu tenho família, eu preciso, ali eu não estou no altar, eu tenho que viver, eu tenho que fazer, e Deus me inspira, Ele me dá visão, Ele me dá ideia. Eu quero saber, gente, eu não cozinho mais, as mulheres, né? As mulheres são assim, eu odeio cozinhar, Deus que me... Olha o nível de ódio que essa mulher está. Não, eu não estou condenando ninguém. Mas por experiência própria. Pessoa, quer se afundar. O que você quer ser? Vazia? Não quer ter nada na vida? Uma alegria num afazer? Em nada. Está morto, espiritualmente. Sem graça. Faz uns 5 anos que Deus falou para mim, é bom você cozinhar. Deus só falou nesse tom bem suave. É bom você cozinhar. Eu cheguei na cozinha, já estava sem ideia. Eu cozinhei muito tempo, depois fiquei muito tempo sem cozinhar. Mas foi numa época da minha vida que eu precisava que tivesse alguém. Porque foi uma época. Mas depois Deus falou,
é bom você cozinhar. Então, Deus me dá ideias do que fazer, como fazer. Porque Ele vivifica você. Não é para você andar morto aí, querendo copiar. Porque a sociedade é essa agora. Você quer ser bacana? Deus que me livre, esse servicinho de mulher. Ah, que horror. Não, gente, eu não estou descartando que a mulher é uma empresária. Ela pode ser isso, mas ela é uma mulher. Se ela casou e teve filho, ela foi chamada, em primeiríssimo lugar, para atender a parte da maternidade. Isso é bíblico. É uma vocação. Você pode aceitar ou não essa vocação, a mulher. Ela pode sim ou não, está na Bíblia. Então, Deus fala sobre isso aqui na palavra de Deus. Sobre a vocação. Paulo explica bem isso. Né? Vocês estão me acompanhando? Então, é nesse relacionamento que Deus vai te dando, então, Ele fala com você, Ele está recebendo você, o seu nada. Ele está recebendo o seu problema. Porque você não está lá esgoelando o seu problema para Ele, aflito, como vai resolver? Você está na comunhão, no relacionamento, usufruindo da glória dEle com a palavra. É bárbaro isso, gente. Ele é uma pessoa viva. Você tem que conhecer esse Deus. Esse ano 2026 é para isso. Pague o preço para você sossegar a sua alma, que está escrito em Salmos. Ei, alma, sossega, não é isso? Que está lá em alma. Por que você está aflito? Sossega. Fala lá um monte de vezes isso. Sossega a alma. Para você ficar na presença de Deus. Então Ele te vivifica, Ele começa a te dar ideia. De vida. Não de morte, porque a ideia de morte já está na tua cabeça. Já está com a sua religião. Isso é ideia de morte, porque não é do espírito, é morte. Mas não é morte para ir para o caixão, gente. Morte espiritual. Não tem relacionamento com Deus. Veja só como isso é importante, tá? Então, é nessa hora que os versículos da Bíblia se tornam mais claros e vivos para você, porque ele te lembra uma passagem. Precisa ter tempo. Você tem que ficar lá relaxando, assim, no sentido de que você está ali com um propósito de buscar Deus. Quantas mil vezes o pastor David pregou, e eu vou adorar a Deus, às vezes leva 2 horas para eu me desligar de mim mesmo. Vai ouvir os ensinos dele, todo mundo que vem falar, eu cheguei no seu ministério porque eu ouço o pastor dele até hoje, então você não está escutando ele falar isso? Vai lá escutar, ele está falando isso. Não adianta escutar o pastor David não fazer, você tem que escutar e fazer, meu filho. Isso aí. Ele veio 40 anos no Brasil, falou, quem que está fazendo? Né? Tem que fazer o que o homem passou aqui. É isso aí que ele está falando. Então, aí, gente, isso tudo, é aí que a sua oração se torna viva. Isso aí se torna uma oração. É isso que é oração. É o Espírito Santo envolvido com você. Você não vai dormir nessa hora, porque você está envolvido com a vida. É o máximo, porque oração de religioso dorme, ou não, que sono. Não, mas você está na vida ali com Deus. Ele está te dando força, alegria. Então, ele nos chamou para isso. Eu não estou inventando, está escrito aqui, eu vou ler de novo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa comunhão, que é relacionamento, gente, é conversar, é ouvir e ser vivificado. Porque Paulo fala que nós somos vivificados, lá em Romanos. Vai ler, vai estudar um pouco a Bíblia. Vai ler. Fica escutando bastante e orando em línguas. Vocês estão fraquinhos na Bíblia, hein? Vamos fazer uma prova aqui. Gente, o que você sabe da Bíblia? Pelo amor de Deus, Cristo Redentor. O que você sabe da palavra de Deus? Para te dar força. Aí eu orei, sabe, pastor? Aí eu falei assim, então, aí Deus, né? Não, Deus, eu sei que o senhor está, né? Então, mas olha, eu orei. Quer me dizer o que eu acabei de falar? Hein?
E aí veio a resposta? Veio nada. Porque isso é oração. Tá valendo? Não sabe nem falar o que falou. Gente, atenção, vocês têm que aprender a andar no Espírito. Você tem um Espírito nascido de novo porque você aceitou Jesus, você está salvo. Não é para você viver na carne, na alma. Por isso que você se desinteressa por Deus. Sabe? Vai só assim no último caso, não, porque eu preciso. Você vai no sentido de que você fazendo isso, Deus está te abençoando. Você não precisa fazer nada para Deus te abençoar, porque Ele já te abençoou. Está no teu espírito, é só ter comunhão e receber. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai na igreja, nunca mais vai ler Bíblia. Eita, calma. Não inverte. Tá valendo? Glória a Deus. É óbvio que se você está ouvindo a palavra que é ungida pelo Espírito Santo, é uma bênção para você, claro. Mas não que isso seja um sacrifício para você ser abençoado, absolutamente. Ridículo. Isso é religião. Obrigação, não é. Relacionamento não é obrigação. É um momento agradável, tá? Então esse relacionamento que Deus está falando aqui conosco é diferente daquela oração de joelhos, chorando, clamando, falando tudo que você consegue, suplicando, que você fica cansado e tudo mais. E daí Deus, e agora eu não sei, Deus, eu não sei o que fazer, o senhor quer me falar, por favor? Então usa a pastora lá na igreja, mas me fala, por favor, porque eu não sei o que fazer. Aliás, eu nem sei, Deus, eu nem sei quem é você, e tal, e coisa. Ixi, isso não é relacionamento. Isso é oração de desespero que não resolve vida, só traz cansaço. Aí você sai da oração, você está atolado de problema. Mais ainda, porque nem escutou nada, entrou vazio, saiu seco. Vamos ver lá como que é que Jesus fez. João, capítulo 5. Abre lá. Quer ver? Porque Jesus orava, gente, mas vamos ver como que ele fazia? Ele é quem nos ensinou, porque Deus fez homem, para falar, como que você vai se relacionar com Deus. Eu vou ensinar, eu sou Deus, eu sou o verbo desde o princípio, eu sou a palavra viva, mas eu vou me tornar carne, para poder habitar aí no meio de vocês. E vou ensinar. Como é que uma pessoa, um ser humano pode se relacionar com Deus. Como é que é isso? Ele veio. Então, olha aqui. João 5, versículo 19. Olha essa maravilha. Jesus, ele orava com o Pai, para o Pai, num relacionamento. A oração dele era relacionamento. Você vai entender agora o que é relacionamento. Então, abre aí os seus ouvidos, em nome de Jesus, espirituais. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, porque a verdade já é ele e já é o que ele fala, mas ele repete porque, gente, isso é importante, ele quer dizer. Isso é muito importante, Jesus está falando. Que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Tudo, ele diz aqui, o que este fizer o pai, o filho também faz. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo do ministério de Jesus, porque que ele fazia milagres, como que ele fez todas aquelas obras que eram do pai. Aqui está o segredo. Ele tinha relacionamento com o pai e o pai mostrava tudo, que jeito que tinha que fazer. Ele vinha e fazia. É isso aí, exatamente João 5, versículo 19. Ele precisou se fazer carne para ser o Filho de Deus e o Filho do homem e habitar entre nós aqui para nos ensinar. É isso aí, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que ele era o verbo desde o princípio. Ele é a palavra, sempre foi. É o que está escrito na Bíblia, né?
que a palavra estava com Deus, é ele mesmo, e depois então ele se fez, que a palavra era Deus, tudo é Deus, era ele, gente, e ele se fez homem, para poder nos ensinar. Então ele não podia fazer nada por ele mesmo, ele nunca inventou, eu vou fazer assim então hoje. Pode ser que ele tenha tido uma ideia, mas ele nunca seguiu a ideia dele, porque ele sempre frisava isso. E isso aqui, ele está nos ensinando, que é isso que nós temos que fazer. Acabou de falar que nós temos que ter relacionamento com Deus. Então, ele tinha que, nas orações, ou seja, no relacionamento dele com o Pai, ele ouvia o Pai falar com ele. Ele recebia do Pai com a palavra, que é ele mesmo. Como que ia ser feito, como era o plano para amanhã. Vocês estão acompanhando? O que você faz na hora que você levanta? Você levanta e sai e vai e faz o que você quer. Sem saber se é Deus que mandou, como é que está a situação. Você que resolve. Tem gente que resolve fazer mudanças porque decidiu na cabeça, nem sabe. Depois não dá certo. Porque Jesus falou, olha, eu só posso fazer o que eu vejo o Pai fazer. Então, a obra da fé, que a Bíblia nos ensina, é que você só pode fazer o que você vê o Pai fazer. Em Cristo Jesus. Porque Jesus é o elo. Então não tem nada de intelecto e criar a imagem na cabeça, tá? Tá valendo? Gente, isso aí, peraí, ai credo, agora eu não estou entendendo. Então, porque você está na mente carnal. Você tem que buscar a vida espiritual, porque está escrito isso aqui. Isso é o tempo que você passa com Deus. É 1000 ensinos, esse aqui encaixa com outro, com outro, com outro. Dá um todo, se você for estudando. É assim que eu tenho que fazer, eu tenho que prestar atenção em mim. Eu tenho que me aquietar. Então, você mesmo que vai trazendo a sua vida para Deus. Você mesmo, porque ela está cheia de problema, cheia de situações lá dentro, que não são de Deus, são trevas, pecados que Deus fala. Então a gente vai entregando para o Pai. Então, como que Jesus, mas como que ele conseguia ver o que o Pai fazia? Que simples, relacionamento. É isso. Ele via no relacionamento, você vê o que Deus faz. Ele te dá ideia, ele fala com você, ele vivifica você. E você, essa visão que ele te dá, ela vem junto com a palavra que está na Bíblia. Por isso que você tem que ler Bíblia. O Espírito Santo levanta uma palavra para você, da Bíblia. Para quê? Para você falar aquela palavra e entrar na visão. Para você ter ação depois, porque vai acontecer. Ele está te preparando para você ir fazer. Por isso que Jesus passava horas e horas. Ou ele ficava à noite, ou ele ia lá na madrugada, 3 horas da manhã por aí, ele ficava até às 6, a hora que clareava, ele já ia para o templo. Aí ele começava a obra. Mas ele ficava sozinho, ele nunca levou ninguém para ir ter relacionamento com Deus Pai. Você é casado, quer ter oração, marido com a mulher, mulher com o marido? Mas isso é uma oração familiar. Amém. Mas isso não é relacionamento com Deus. Não fica só nesse prisma não, que isso é muito pouco. Isso aí não é relacionamento, isso é uma coisa à parte. Podemos dizer que é válido, mas não é o que vai te dar o relacionamento, tá? Então, ele nesse relacionamento com o Pai, isso é igual a orar. Jesus orava. Então vamos dizer que isso é orar. Então isso aí, pronto. Relacionamento é orar, tá? Jesus ia orar, a Bíblia diz, né? Ele ia lá para a montanha, ele ia orar, lá para o monte. Então ele ia se relacionar com Deus, Pai. Tá valendo? Agora eu vou orar, o que você faz na hora que você vai orar? Deus vem cá, Deus vai lá. E diabo sai, e diabo vem. Sei lá, fica um tal que não está resolvendo nada.
Ai, me dá força, Deus, me dá força, porque, ixi, você não é assim que você recebe força de Deus. É no relacionamento, meus queridos. Senão você fica aí fraco. Você fica atordoado, precisa tomar remédio para as emoções. Estão me acompanhando? Está valendo isso? Amém. Ainda bem que teve uns 4 amém. Graças a Deus. Aí quando você está nesse relacionamento, ele vivifica você, você quer ficar mais, porque é bom demais. É isso que sustenta a sua vida. E quanto mais você fica com ele, mais a sua alma é renovada e transformada na imagem de Cristo Jesus, com a mente de Cristo. Você não tem conversinha de religioso. É diferente. Que as pessoas começam a escutar muito eu falei isso, elas vêm falar comigo, falando versículos inteiros, para falar, eu estou... Não, você não está no Espírito ainda. Quem está no Espírito não precisa ficar falando versículo. Está vivendo, já entendeu, pessoa madura, sabe conversar. Porque está no Espírito, não precisa ficar falando que está no Espírito. Quem está no Espírito não precisa falar que está no Espírito. A conversa é outra. É igual criança que quer falar igual adulto, coitado, nem sabe o que está falando. Copiar o pai, a mãe, a professora, não é não? Sabe falar tudo, mas não tem maturidade. Então não precisa ficar fazendo discurso, é diferente. Isso não é relacionamento, isso daí é querer ser espiritual e não é. Não, eu não estou condenando ninguém, tá bom? É só para você se observar, você não precisa ficar querendo se aparecer que você está no Espírito, falando para mim que você não está se aparecendo coisa nenhuma. Eu já vi que você não está, pronto. É papagaio isso aí. Porque quando você está, a tua atitude muda, a sua vida muda, você é outra pessoa, você é maduro espiritualmente. É isso aí que é a vantagem, porque Deus está resolvendo a sua situação. Porque você está nele. Está valendo? Então isso precisa de tempo. Agora o religioso vai falar assim, ó, não precisa orar muito não, tá? Não precisa orar muito não, porque isso é atraso de vida. Isso é coisa de gente doida que fica inventando. E olha, vocês param com isso. Mas eu vou dizer para você, não pare. Porque é isso que sustenta a minha vida. Faz mais de 40 anos que eu nasci de novo. E eu nunca dei um passo para trás. O diabo nunca acabou com a minha vida, nem com a minha casa. Você precisa estar estabelecido nele, em Deus. O diabo não acabar com a tua vida. Porque para nada ele derruba o barranco, você cai lá embaixo. Tá? Ficar andando com a religião. É isso aí que o diabo quer que você pare. Você fica escutando conversa de 1, conversa de 4, conversa de 5, que não sabem andar na palavra. Você tem que ter tempo com Deus. É lá que você vai entender o que é certo, o que é errado. Você vai viver com Jesus. Poxa vida, você veio aqui porque você quer Jesus. Claro, senão você não vinha. Você ia para outras bandas, tá cheio de lugar aí para ir hoje. Você veio porque você quer, então, olha o alimento que Deus está te dando. Para fazer você ser uma pessoa que anda com Deus. É diferente uma pessoa que anda com Deus. Bem diferente. O religioso não entende, não aceita, critica e põe fora, porque não. Vocês podem ver o que fizeram com Jesus. Ele falou, o mesmo vão fazer com você, tá? Então, nesse relacionamento é que Deus ensina. Para eu vir pregar aqui, essas coisas todas, Deus me ensina no relacionamento que eu tenho com Ele. Tanto estudar a palavra, como que é isso, como que eu vou passar para as pessoas, como que vai ser. Então, isso tudo vem do relacionamento que eu tenho com Ele. E Ele vai ampliando cada vez mais, porque Ele me ensina como ensinar. Ele me ensina como ministrar. Ele me ensina como viver. Ele me dá ideias, Ele me dá visão. Ele fala comigo. É isso que deve acontecer com você na oração. Porque você quer confessar a palavra, porque toda a vida que eu confessei a palavra, eu confessei meditando. É isso que transformou a minha vida e transforma. Porque se você não meditar, só ficar falando, não vai resolver a tua vida. Porque esse confessar a palavra é um relacionamento com Deus. Então você tem que chegar. Você está falando só da tua boca para fora? Ou você está vivendo aquilo? É isso que muda a vida.
Por isso que não acontece nada. A pessoa já falou um monte de tempo aquele versículo, não aconteceu nada. Eu vou mudar. Isso aqui, por que você vai mudar? Porque você está fora. Você não está no Espírito. Não tem revelação, não tem da palavra e nem a comunhão que é preciso ter, tá? Então, por isso que eu não venho aqui para usar o meu intelecto. Vocês percebem que eu não estou usando nunca meu intelecto aqui? Porque usar o intelecto não atinge as pessoas, porque fica tão rebuscado, a pessoa falou lindo, mas você também não entendeu nada. Ah, sei lá, acho que falou de amor, não sei, parece. Não, até nem sei, mas olha, a pessoa fala muito bem, sabia? Ah, até logo. Mesmo Paulo falou, olha, eu não venho aqui com a minha eloquência, meus amigos, eu venho com o Espírito Santo, com a verdade. Que ele podia vir com a eloquência, porque o cara era, gente, um acadêmico, o homem tinha conhecimento de tudo. Ele nunca usou isso para pregar o Evangelho, só com o Espírito Santo. O Espírito Santo que ensinou todo o Evangelho para ele. Ele orava muito em línguas. É preciso orar muito em línguas. Bom, mas isso não quer dizer que eu não oro também com as minhas palavras em português. Eu oro pelas pessoas, eu oro pelas situações. É óbvio, eu coloco essas coisas em Deus. Mas esse é um outro tipo de oração. Eu não fico ligada só naquilo, mas no relacionamento. E depois flui essa parte para eu interceder por alguém, orar. E isso é comum, faço isso direto, tá? Então eu oro com o meu espírito, mas também com o meu espírito guiando a minha oração. Eu já ensinei isso, mas eu acho que hoje eu estou dando uma diquinha a mais, vamos dizer. Eu digo assim, então você tem que orar, que tem que brotar do seu espírito, o que você vai orar, é isso, no relacionamento. Ele traz uma palavra tipo, é isso que eu tenho que orar. E essa palavra te dá uma visão, é um versículo que ele lembra você. Você já leu bastante a Bíblia, você lê, tem um versículo que está aí. Ele vai lembrar você. Então, quando ele falar aquele versículo, é para você ruminar aquilo. Aquele versículo vai te dar a visão. Eu vou te falar aqui, olha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, logo no começo, com as minhas 2 filhas, aí como eu nunca viajei, nunca saí sozinha, nada, sempre meu marido estava comigo, porque ele, o chefe da família, e ele que cuidava de tudo quando a gente saía. Então eu não precisava pôr a mão na bolsa, não precisava carregar documentos, não precisava nada, ele fazia tudo. Mas agora eu fui sozinha com as minhas filhas. Então eu tinha o dinheiro, mas ai meu Deus, e se acabar esse dinheiro, o que eu faço? Meu Deus, e agora? Ficou uma tensão lá dentro. E lá mesmo, Deus falou para mim, num daqueles dias, não deixe as suas filhas passarem fome e compre a comida para elas. Porque aquele que está em mim não tem falta de nada. Na hora o Espírito Santo me lembrou isso e eu tive a visão da abundância e da fartura. Eu agi. Porque quando você tem a voz de Deus, você sabe que é a voz de Deus. A orientação, a palavra, você tem ação. Gente, foi só abundância, foi a partir daí que Deus começou a me usar para eu pagar o almoço, presentear, vamos dizer, que pagar é muito forte. Presentear o almoço para aquelas pessoas que o pastor David levava para almoçar depois que acabava o culto. Umas pessoas que vinham, eram ministros, pastores de outros lugares que vinham lá, até tinha gente até de outros países, que vinham da Europa, etc., da África, e vinham, daí ia almoçar junto. Não era todo dia, mas ia sempre. E eu que pagava. Ele falava, ai não, mas é bastante gente, Ana Maria. Isso há 25 anos atrás, $100 era muito dinheiro. Tá? Digamos que hoje fosse uns $400. 300, 400. O almoço. Eu que pagava. Porque Deus me deu abundância naquela hora, gente. Tirou aquela coisa de ser ridica. Sabe assim? Ai, não, eu não vou pagar nada. Quanto mais você dá, mais você tem. Tem esse negócio, tá ridicando porque tá com medo, vai acabar. O dia que Deus multiplicou meu dinheiro, foi isso aí que ele fez. Então, é isso, você tem que ter relacionamento com Deus. Essa é a diferença. De quem tem relacionamento com Deus e de quem não tem.
Quem não tem está sempre abatido, está sempre cabisbaixo, está desanimado, está cansado, não está com nada. Está fora, gente. Cadê esse Deus maravilhoso? Tá? Então, você tem que entender no seu espírito, que o Espírito Santo põe para você e ele traz para a sua alma. Uma vez que o Espírito Santo está agindo e você está nele, você está liberando a presença dele. Aí você tem noção, vamos dizer, entendimento do que é para você fazer. Mas é no relacionamento. Porque ele nunca vai falar uma coisa que você não entende. Deus é o máximo. Tudo que ele fala você entende com clareza. É bárbaro. Porque ele traz do teu espírito para o seu entendimento. É isso, gente. É muito bom. Veja Filipenses 4:8. Ah, mas essa palavra de Deus é o máximo. Ela nos ensina tudo. Vai estudando. Olha aqui, Filipenses 4. Todo mundo sabe esses versículos, mas olha. Quer ver? Ó, isso aqui é um tipo de oração. Você quer ver? O que acontece quando você está em comunhão com Deus? Quem não está em comunhão com Deus não aguenta nada, gente. Fica em trevas. Você só vai ficar livre das trevas se você tiver comunhão, relacionamento. Tem que ter a palavra de Deus dentro de você. Senão você não aguenta. Por que você não aguenta? Porque a palavra de Deus é luz. Você aguenta olhar para o céu? Você fica cego na hora. Você precisa de um aparelho específico para poder olhar, se for o caso. Então nós temos espírito. Para olhar para Deus, é com o nosso espírito. Então por isso que eu vivo no espírito, para eu aguentar a luz dele. Para ouvir Deus, a palavra. Porque você lê 2 versículos, a Bíblia cai da tua mão, você dorme, você... Ai, mas é porque eu não dormi à noite. Dormiu à noite por quê, hein? Qual que é o seu problema? Isso é problema. Está sem paz. O que está acontecendo? Você está enrolado com o quê? Então você não aguenta nada de Deus. A Bíblia tem trevas lá dentro. Quando a luz vem, aquilo faz... É só trevas. Não consegue romper as trevas. Porque não tem relacionamento com Deus. Tem que buscar esse relacionamento. Até romper. No começo é difícil. Se você nunca nadou, como é que você vai enfiar essa cabeça dentro d'água? Você vai... Não, vou sair daqui. Calma, o que é isso? Vamos treinar. É a mesma coisa. Você começa a ler, você dorme. Dá tudo que é coisa ruim na tua vida. A coisa ruim que está lá dentro, trevas. Onde que está isso? Na alma, nas emoções, na mente, nos pensamentos e na própria vontade humana. As trevas estão lá. É lá que estão as trevas. É lá que se abre a porta para o diabo controlar a vida. Cristão não gosta de escutar isso. Quer ficar andando na mão do diabo, é enganado. Que está tudo certo, que está tudo bem, qualquer conversa fiada. Gente, tem igrejas gigantes que a ministração é só religiosa, não tem fruto nenhum e o povo está lá batendo palma. Gente, como é que vai ser isso? É triste, gente. O pecado está no próprio altar. Então, tem que sair dessa. Vai lendo a palavra de Deus. Então veja aqui Filipenses 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, hein, depois de tudo que ele ensinou. Aqui está a chave. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja essa a sua oração, vai. Essa seja a sua oração. Você pode usar isso daqui, esse é um tipo de oração, dentro disso daqui, que eu expulso o diabo. E aonde é liberada a autoridade que Deus me deu? É dentro disso aqui. Vamos ler de novo?
Então, tudo o que é verdadeiro, você faz uma checagem aí. Você sabe o que é verdadeiro? Você tem que conhecer bem a Bíblia. Pra você saber se é a verdade ou não. A verdade é a palavra de Deus, é Jesus. Tá? Então, a verdade, tudo que é da verdade, que é Jesus, tem que estar em você. Tudo que é respeitável, como é Jesus. Tudo que é justo, como é Jesus. Tudo que é puro, como é Jesus. Tudo que é de boa fama, que é Jesus. E se há alguma virtude, e se algum louvor existe, é essa a sua oração. É isso aí que você vai vencer. O resto você tem que ir eliminando da tua vida. Então, gente, não dá para andar com ímpio, né? Porque o ímpio não tem nada disso. Vai misturar com você, você vai ficar fraco, porque o diabo quer entrar na tua vida, e aí fica aquele bolo, você não consegue orar, não consegue ler Bíblia, não consegue andar com Deus. Porque anda muito com ímpio. Mas vai tendo o seu momento sério e forte com Deus, que toda essa barreira vai ser rompida. Porque a luz vai ser maior na sua vida do que as trevas dos outros. E essas pessoas mesmo não vão querer você perto. Você só vai ter pesar, que pena, né? Porque eu não posso. Eu já falei de Jesus, eles não querem. Então não dá, eles não querem. Eles ficam sem graça com a minha presença. Porque a tua presença é luz e ofusca o pecado que está neles. Dá constrangimento. O que aconteceu quando Deus desceu no jardim? Eles estavam escondidos. Adão, o que foi? Não, eu me escondi. Por quê? Eu fiquei com medo. Viu? Tá valendo, né? Estão entendendo? Então, não adianta você querer ficar pregando para quem não quer ouvir. Você fala uma vez, duas, acabou e fim de papo. Porque é cegueira espiritual. Que ninguém vai convencer o outro. Esse é próprio Deus que faz isso. Se a pessoa não quer, é só aquela medida, acabou, fim de papo, não se fala mais. Você intercede e fica por isso mesmo. Tá? Então, é aí que é liberado o poder de Deus.